Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula e hoje vamos falar sobre a diferença dos verbos regulares e irregulares no passado, tá bom? Primeiramente, o objetivo dessa aula é compreender essas diferenças, aprender como usar cada tipo, porque você vai ver que vai ter algumas diferenças aí, vão ter, e saber identificá-los, o mais importante ainda, tá? Então, vamos dividir então entre essas duas categorias e vamos começar com regulares. Por que eles têm esses nomes? Regulares é porque eles seguem uma regra, tá? Tanto de escrita, na hora de você escrever, quanto de fala, na hora que você for pronunciá-los, tá bom? E lembrando, estamos falando do passado, tudo bem? Verbos regulares e irregulares no passado. Se você não assistiu a aula de Past Simple, assista a última aula dessa playlist, que foi sobre as diferenças de did, was e were, que eu falo mais sobre o passado nessa aula, tá bom? O nosso foco de hoje vai ser só os verbos mesmo. Então vamos lá, os regulares são os que seguem uma regra padrão para formar o passado entre eles. Ou seja, eles seguem uma regra. A regra é, tipo, a regra geral, digamos, é você acrescentar um ed no final do verbo, na hora de você escrever aqui, ó. Então, você tem work, que é trabalhar, worked, que seria o trabalhei, nós trabalhamos, todo esse trabalhei, trabalhamos, trabalharam, todas as conjugações que temos em português no passado desse verbo trabalhar, vão cair aqui em uma só palavra no inglês, worked. Ah, Ju, e o que difere, vamos supor, o trabalhei do trabalharam? Como que eu vou saber? Difere a partir do momento que você indica pra mim a pessoa antes. Por exemplo, se eu falo I worked, eu trabalhei, porque I significa eu. Se você escreve they worked, eles trabalharam, ou elas trabalharam, porque they significa eles e elas. He worked, ele trabalhou, tá? Lembrando então que aqui o he, o she e o it não tem aquela exceção, né, que tínhamos no present simple, que era por o s, né? Aqui não tem mais isso, tá? She worked, por exemplo, ficaria ela trabalhou, ficaria dessa forma. Então a gente só vai mudando aqui a pessoa, tá? De acordo com quem estamos falando. E aplicar a tradução corretamente em português. Então, adiciona o ed no verbo play, que é jogar, brincar, então o passado é played, e enjoy, enjoyed, que é aproveitar e gostar também, pode ser essas traduções. Em alguns casos é necessário ajustar a grafia, tá bom? Então essa é a regra geral. Vamos ver em alguns casos como que funciona. Esses aqui são casos um pouquinho mais específicos. Em verbos terminados em e, a gente apenas adiciona o d. Love, que é amar, que é o verbo amar, fica assim, loved, tá? Não vamos fazer isso, Pega o verbo, escreve love e acrescenta ed. Tá vendo que fica estranho, né? Então, para esses casos aqui, o like também, o like se escreve assim, Gostar, né? Gostei, só acrescento o d. Liked, eu gostei. I liked, tá bom? I liked it. Beleza? Verbos terminados em consoante mais y. Aqui são a regra do y, né? Você troca o y por i e adiciona ed depois. Vou dar um exemplo. Cry, to cry, chorar. Eu chorei. Olha como eu escrevo isso. Eu tiro o y, né? E acrescento ied, tá? Isso é só quando terminamos aqui, temos uma consoante antes do y. Gente, pra quem não sabe, consoante e vogal, quais são as diferenças? Vogal são todas essas que eu falo agora. A, E, I, O, U, tá? Isso tudo é vogal. O que não fizer parte desse grupo é consoante. Se você olhar bem aqui, o R é uma consoante, o B é uma consoante, o T é uma consoante, tá bom? Então, se você tem uma consoante mais Y, você faz isso aqui. E essa é uma regra mais específica, tá? Então, aqui, verbos terminados em CVC, que é o famoso consoante, vogal, consoante, nessa ordem, se aparecer pra você, você vai dobrar a última consoante e depois você vai colocar o ed, tá bom? Assim, vamos supor, conta aqui comigo, stop é parar. TOP é a sequência que falamos, consoante, vogal, consoante, CVC. Lembra da companhia aérea, CVC, aquela companhia de viagens. Então, se você tem essa ordem, e na mesma palavra, uma coisa importante, a sílaba deve ser estressada na pronúncia. Vamos traduzir o que significa isso. No inglês nós não temos acentos, né? As palavras que têm acentos, tipo a crase, aquele acento, por exemplo, quando eu falo uma águia, eu coloco um acento no A, né? Pra dar aquele som mais forte, né? Lâmpada, eu coloco o chapéuzinho, que é o acento circunflexo, no LAN, né?
para dar aquele som, lâmpada. No inglês nós não temos esses acentos. O till, né, ação, eu coloco um till em cima do A. No inglês não temos nada disso. Então nós temos que seguir de acordo com cada palavra vai ter uma sílaba, né, mais forte do que outra em todas as palavras. E para saber isso a gente precisa ouvir, a gente precisa saber como que se fala para aí sim pronunciar corretamente. Senão, ó, quer ver um exemplo simples? Fala pra mim como você falaria legumes ou vegetais em inglês. Muita gente pega, né, se escreve assim, ó. Peraí, agora sim. Se escreve assim e se fala. Muita gente fala, ó, erro comum. Vegetables, bota um tei, né? Sendo essa então a mais forte. Só que não. Nessa palavra, se você for ouvir no dicionário, tem um dicionário online que dá pra você ouvir a palavra, você vai perceber que é aqui que é a sílaba mais forte. Portanto, nós vamos falar assim, ó. Vegetables. Vegetables. Esse GE não é pronunciado como G, é T. Esse som. É como se eu falasse vegetables. Vegetables. E olha que a diferença que dá, né? Ó, vegetables, errado. Vegetables, correto. Percebeu? Então nós não temos acentos. Então quando eu falo que... voltando aqui. Quando eu falo que uma sílaba é estressada, eu quero dizer que ela é a mais forte. Na palavra vegetables, qual que é a sílaba mais forte? Vé. É o V, que é pronunciado como vé. Então, na palavra stop, nós temos a mesma coisa. Só que por ser uma palavra de uma sílaba só, stop, a gente só tem uma vogal aqui. Portanto, é ela mesma que já é forte. Em alguns casos, nós vamos ter duas sílabas, aí a gente tem que saber qual que é a mais forte. Então, lembrando, essa regra é a seguinte. Tem CVC, e nessa mesma sílaba do CVC é estressada na pronúncia, stop. Sim. Se for sim para os dois casos, aí você vai dobrar a última letra aqui. No caso foi o P. E aí sim colocar o ED pro passado. Eu parei o carro. I stopped the car. Stopped ficaria assim, ó, na escrita. Por isso que aparece dois P's aí. Tá bom? Então vamos seguir, ó. Resumindo, se você decorar esses 5 verbos abaixo e como eles são escritos no passado, você vai poder aplicar intuitivamente as regras da grafia acima em qualquer verbo regular. Gente, o que eu fiz aqui foi facilitar a vida de vocês. Assim também como eu queria que alguém facilitasse pra mim quando eu tava aprendendo inglês. O que eu fiz? Eu peguei todas essas regras aqui que vocês viram agora. Em vez de ficar decorando, faz o seguinte, decora esses 5 verbos aqui, porque cada um deles vai cair numa regra. E aí, se você souber que o verbo é regular, você vai, na hora que você for escrever pro passado, só tem que saber qual dessas regras vai se aplicar para este verbo que você tá querendo pôr no passado. Então, a gente pega o start como nosso modelo de verbo para regra geral, que é aquela que você coloca só o ed no final. A gente pega o like para aquela regra que você só coloca o d, porque ele já termina em e. Tá? Eu vou colocando aqui, ó, os resumos das regras. A gente vai decorar o stop como sendo assim, para aquela regra lá do CVC, mais a sílaba que a gente acabou de falar, tá? Ó, você vai fazer assim. E a regra do Y, que é, quando você tem a vogal, A, E, I, O, U, antes do Y, você só coloca ED, vai seguir a regra geral. Se você tem uma consoante antes do Y, você vai tirar ele e colocar IED no passado, para ficar no passado. Tá? Lembrando que todas as segundas formas aqui, ó, é o verbo que dá dali do passado, tá bom? Começar, comecei, gostar, gostei, e assim vai. Vamos fazer alguns exemplos para vocês verem como que ficam, ó. Stay. Eu olho para esse verbo stay, que geralmente significa ficar, permanecer, e aí eu olho para aqui para cima. Qual desses ele vai se encaixar? Primeiramente, termina em Y? Sim. Então, vai ser numa dessas duas, certo? A última outra letra dele, antes do Y, é uma vogal. Olha só, igualzinho play. Portanto, eu sigo a mesma ideia. Eu escrevo o verbo stay e só acrescento meu ED. Deixa eu colocar assim, tá? Pronto. Vamos ver o de baixo. Call. Call é ligar. Geralmente tem essa tradução. Tem alguma regra para ele? É ALL, não é CVC, né? Não é CVC, não é A3, não é A4, não é A2 porque não termina em E. E também não termina em Y, então não é nem 4 nem 5. Portanto, call vai seguir a regra geral, que é colocar o ED. Então, eu liguei, eu falo I called. Assim. Escrevo dessa forma, tá? Vamos ver aqui, ó. Enjoy. Enjoy é aquele aproveitar, gostar. Então, ele termina em Y. Termina. Então, vai seguir uma dessas duas. Qual dos dois? 4 ou 5? Se você falou 4, tá certo. Porque o é a letra que vem antes do Y e é a mesma ideia do A.
A, E, I, O, U. Essas duas letras são vogais. Portanto, o que eu faço? Acrescento só o ED para pôr no passado, ó. Tá bom? Por outro lado, nós temos o study. Study também termina em Y. Só que antes dele é uma consoante, ó. Inclusive é a mesma da regra, tá? Portanto, o que a gente faz? Escrevemos assim para aqui, né? Não vou colocar o Y agora. Eu vou trocar o Y pelo IED. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Vai ficar assim, ó. I studied. Desse jeito. Vamos ver esse aqui. Drop. Drop é deixar cair ou cair em alguma coisa. Drop. Vamos ver. Será que segue a regra geral ou será que tem alguma regra aí no meio? Ó, se você for parar pra ver as três últimas letras, opa, é C, V, C, não é? Consoante, vogal, consoante. Tem uma regra aqui que segue isso. Número 3. É a mesma do stop. Então o que a gente faz? Vem aqui comigo. Escreve o verbo, dobra a última letra, que coincidentemente foi P também, igual do stop, e aí sim, ED. I dropped my phone. Eu deixei meu celular cair. I dropped my phone. Tá bom? Like. Ele termina em E. Qual regra termina em E? A 2, que inclusive é o mesmo verbo. Gostei. I liked. Ela gostou. She liked. Então você só acrescenta o D no final. Plan. Vamos ver. Será que é regra geral ou tem alguma outra aí no meio? Plan. Ele segue CVC aqui? Segue, olha só, plan, planejar. Então, quando eu falo eu planejei, como que era? Repete o verbo, dobra a última letra e aí sim, ED. Aí, ó, I planned, eu planejei. E por último, need. Need vai seguir a regra geral. Então, no passado, eu precisei, I needed. E eu quero que vocês se inscrevam lá, vai ter exercício no final. Escrevam com muita calma, tá? Tranquilidade no coração, para que vocês não confundam as letras. Porque na palavra need nós temos 2 Es, porque é da palavra, tá bom? O que a gente tem que trocar é sempre no final. Não é no meio da palavra, é no final, tá bom? E aí sim você acrescenta o ED, vai ficar assim, ó. I needed. Eu precisei ou eu precisava. Certo? Bom, é isso sobre os verbos regulares, basicamente. Não tem muito mais o que... eu vou fazer uma outra aula sobre a pronúncia deles, tá? Não é só colocar id no final. Stayed, college, enjoyed. Não é assim. Não é assim. Mas eu vou deixar isso para uma outra aula, porque já vai ficar bem grande isso daqui, tá bom? Vamos para os irregulares? Ó, os irregulares são os que não seguem a regra padrão e têm formas únicas no passado, tá? Então, como você vai formar o passado dos irregulares? É necessário, gente, aqui não tem como a gente escapar. É necessário memorizar a forma correta, porque não tem regra, tá bom? Então, olha só como não tem regra. O verbo ir é go. Muita gente que não sabe pode acabar colocando o ed no final do go e ficar goed. Mas não existe isso em inglês, tá? Não é assim, pelo menos, que funciona. Então, o passado dele é went. Nada a ver com o formato dele aqui no base form, né? Então, é isso. A gente tem que decorar e pode ver que não tem critério algum. Comer, eat. Eu comi no passado, I ate. Olha só como muda. Eat, primeiro, ate, segundo. Eu vejo, I see. Eu vi, I saw. Tá vendo? Então, ó, qual que é a dica pra vocês? Existem algumas listas aí de verbos irregulares que são muito úteis pra gente consultar, né, pra estudo e tudo mais. Eu vou mostrar, eu vou deixar também no nosso Drive, que se você não sabe como acessar, clica na descrição desse vídeo que vai estar lá todo o material dessa aula aqui pra vocês acessarem. Inclusive a lista, essa que eu tô mostrando aqui, ó. Essa é uma lista separada por padrões de terminação, ela facilita a memorização. Tá? Não tô dizendo que vai ser fácil, mas ela facilita, ok? O processo. Então eu separei de alguns grupos aqui, você vai ver que eles têm algumas coisas em comuns. Depois eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? Então todos esses verbos aqui, ó, dessa parte, eu coloquei uma tradução ali no final, pra vocês terem uma noção do que significa, tá? Vão ter que ser decorados. Então deixa eu só apresentar rapidinho aqui, ó. Os verbos irregulares, assim como os outros, vão seguir essas formas. Então, temos a base form, que é o verbo em si, sem o to, né? Tá sem o to aqui. Então, bet, apostar, né? A parte do simple past, que foi a nossa última aula, eu apostei, eu vou dizer I bet. Esse grupo aqui são todos iguais, tá vendo? E aqui é o past participle, que são aquelas estruturas mais avançadas que vamos ver nas próximas aulas. Por exemplo, eu tinha apostado. Eu vou dizer I had bet, tá vendo?
É tudo igual. Se você seguir na segunda parte da lista, você vai ver aqui algumas diferenças. Ó. O verbo perder, I lose, eu perco. I lost, eu perdi. E I had lost, eu tinha perdido, tá bom? Vamos imaginar essa terceira coluna aqui, past participle, como se fosse o nosso final em português, aduído, perdido, atirado, conseguido, acendido, sentado, sabe? Só para facilitar aí a tradução para vocês, não é sempre que vai ter assim, tudo bem? Não levem isso a ferro e fogo, mas só para dar um porquê aí, tá bom? Dá pra dar uma entendida aí como que funciona. Aí você vai ver que é uma lista bem grande. Eu sugiro que vocês separem os principais, porque sempre estão aqueles que aparecem muito mais, né, na nossa vida, tipo o próprio have, ter, make, fazer, eles são verbos muito comuns. Então, se quiser, eu até deixo já aqui marcado para vocês quais são os mais comuns para vocês memorizarem eles com mais prioridade, tá bom? Bet, por exemplo, é um verbo que aparece quando você fala no contexto de aposta, mas você usa isso todo dia? A não ser que você trabalhe com aposta, mas se você não trabalha com aposta, não nem faz isso, não é uma coisa que vai ser prioridade na sua vida. Você vai decorar, mas não como prioridade. Tá? Mas tem uns que a gente sempre vai usar. Get é um verbo extremamente comum no inglês. Keep, sleep, come, esses aqui todos são muito comuns no inglês. Leave, tá? Eu vou fazer aqui depois pra vocês. Vou deixar o highlight aqui pra vocês saberem quais são os principais. Bom, é isso. Temos que decorá-los, tá? E aí eu deixei aqui como você vai usar agora os verbos, tanto os regulares quanto os irregulares. E é aqui que eu quero chamar a atenção pra vocês agora nessa parte do vídeo. Parar tudo que você tá fazendo. Olha aqui comigo. E vamos ver, tá, você pode acabar se perguntando assim, quando que eu devo usar essas formas? Não é em qualquer momento, né? Então acompanhe aqui comigo, ó. Eu coloquei, né, afirmações, negações e perguntas, tanto de verbos quanto de irregulares. Onde que esses verbos se diferem? Em qual tipo de formação de frase? Vamos dar uma olhada. Afirmação. A gente fala assim, she worked late last night. Então ela trabalhou até tarde na última noite. Então aqui eu tenho que pôr ed, porque o verbo work é regular. Beleza. Aqui, na minha frase de baixo, eu tenho he went to the mall. Ele foi para o shopping. Aqui went é o passado do verbo go, do ir. Tá? Então aqui eles realmente se diferem, tá vendo? Ó, quando eu faço uma afirmação, eu tenho que saber se o verbo é regular ou irregular. Porque aí vai diferir. Ok. Vamos comparar as negativas. Ela não trabalhou até tarde ontem à noite. She didn't work late last night. E ele não foi para o shopping. He didn't go to the mall. Percebe que didn't work. Eu tenho só o didn't, que é para negar no passado, e o work, que é o nosso verbo trabalhar. E aqui é didn't go. Mesma coisa, só que eu mudei o verbo. Tá vendo que eles seguem a mesma lógica aqui? O que eu quero demonstrar com isso? Vocês não vão aplicar os EDs e os formatos do passado em negativas e perguntas, só em afirmações. Porque é aqui onde eles realmente precisam, a gente precisa saber diferenciar, entendeu? Aqui você vai usar o didn't, logo o verbo volta para o seu formato, digamos, original, base form. Tá vendo que eu não falo she didn't worked, põe o ED aqui? Tá vendo que aqui eu não falo he didn't went, eu não falo isso, percebe? Mesma coisa aqui, did she work, ela trabalhou? Did he go? Ele foi? Tá vendo que eu não falo did he went? Não existe isso. Por que não existe isso? Porque did já tá no passado. Went também estaria no passado. Dois passados na mesma frase, não há necessidade, entendeu? Então, resumindo, quando did ou didn't aparecer, você só precisa do verbo no seu formato base form, que é aquele formato que não tem alteração de ed e não tem alteração de irregular aqui. O único tipo de frase que você vai precisar realmente usar os formatos do passado e os EDs, no caso dos regulares, são nas afirmativas. Tudo bem? E isso já te poupa muita coisa, porque aí você já vai, né, já fica esperto com isso. Tá bom? Por último, como você vai identificar se um verbo é regular ou irregular? Agora essa é a nossa última parte da aula. Como você vai saber fazer isso? Ó, verbos regulares geralmente seguem a regra de adicionar o ed no final. Então, quando você vê um verbo no ed, provavelmente ele é regular, né? E os irregulares não seguem um padrão fixo e suas formas do passado devem ser memorizadas. Tá. Então, qual que é a dica que eu te dou? Praticar e revisar listas de verbos, que é ela que eu mostrei agora há pouco, ajuda a reconhecer, tá? Os irregulares. Aí você fala, putz, Ju, mas aí eu preciso demorar muita coisa, né? E se eu quero uma coisa ali pra rápido e eu não tenho toda a lista na minha cabeça?
Fique tranquilo, você pode acessar esse dicionário, tá? E logo que você pesquisa, você vai perceber que se o verbo for irregular, ó, eu peguei os mesmos verbos dos exemplos. Go. Vai aparecer assim aqui no dicionário. Eu tirei um print de como estava lá na hora que eu pesquisei. Past tense, went. Olha só. E past participle, gone. Espera um pouquinho. Past tense, past participle. Ah, é irregular, é aqui da lista, ó. Deixa eu achar aqui o go, peraí. Olha aqui, ó. Não, peraí. Vamos ver o verbo go. Aqui, ó, achei, ó. Primeira coluna é base form, a segunda coluna é simple past e a terceira coluna é past participle. Olha aí, ó. Go, went, gone. Isso quer dizer que se ele tá na lista, ele é irregular. Tá vendo como ele aparece no dicionário? Aparece assim. E se ele for regular, igual aqui o de baixo, work, não vai aparecer nada depois dele. Não vai ter todo esse detalhe aqui, ó, tá vendo? E, portanto, aí você já sabe se é regular ou não. Então, se aparecer esse detalhe aqui, tá vendo que esse aqui tem mais coisa escrita e aqui não. Então, isso já é uma coisa mais rápida aí pra vocês conseguirem achar se é re ou irre, tá bom? Gente, é isso. Eu deixei uma parte de prática pra vocês fazerem, tá? Tem três tipos de exercício. Primeiro, vocês vão completar com passado, tá tudo misturado aqui, pode ter regular ou irregular. O segundo, vocês vão transformar as afirmativas em negativas, respeitando as nossas regras lá, tá? Se você não sabe como fazer isso, sugiro que você assista nosso último vídeo. E na terceira você vai fazer perguntas, também usando o did aqui nesse caso. As respostas estão todas aqui embaixo. Eu desejo que vocês tenham um ótimo estudo. E se tiver ainda alguma dúvida, põe aqui nos comentários do vídeo que eu vou responder todo mundo, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, compartilha com o pessoal que tá aprendendo inglês. Vai dar uma grande ajuda pra mim. E é isso, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.